Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto de louvor ao nosso Deus. A palavra do Senhor, Salmo 103, 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. O tema do culto desta noite é um Deus presente. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias para esse momento de adoração, para fazermos a leitura do Salmo 139. Eu convido a igreja a se colocar de pé para lermos o Salmo 139, leitura alternada. Deus onisciente e onipotente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, Cristo, que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Está o verso de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Tema proposto, um Deus presente, um Deus onipresente, um Deus que nós não podemos fugir da sua presença. E é na presença dele que estamos todos os dias da nossa vida. E é a ele que iremos prestar conta. É nele que nos refugiamos, é nele que depositamos a nossa esperança. Ele é o Deus da nossa salvação e por isso estamos aqui nessa noite para cultuá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificar ao único Deus soberano. Eu convido o nosso irmão, seminarista Lucas, para que nos prestigiemos nessa noite e nos conduza com uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso
nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por esse dia precioso, Pai, que o Senhor nos dá, para que estejamos diante de Ti, Pai, em culto público, Senhor, adorando ao Teu nome, lendo as Escrituras, Pai, sendo por ela edificados. Amém. E nós oramos, Senhor, Te louvando, Pai, agradecendo ao Senhor por esta bênção que o Senhor nos concede, Pai, de sermos edificados pela Tua palavra como igreja, Pai, como corpo do Senhor reunido, Pai. Tanto tempo os irmãos ficaram afastados do culto presencial, Pai, e agora nós retornando, Senhor, podemos fazer uso deste momento, Pai. Amém. Nós Te louvamos, Senhor, pela revelação da Tua palavra, que nos fala o modo profundo como o Senhor nos conhece, Pai. O modo como toda a nossa vida, os nossos dias estão sob o Teu governo, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós o agradecemos, Pai, porque sabemos que as Tuas boas mãos têm conduzido o nosso destino, Pai. Oramos, Senhor, para que o Senhor anime os desanimados, Pai, que o Senhor console os que vieram abatidos, Pai, que o Senhor nos fortaleça como corpo do Senhor, que o Senhor nos exorte nos nossos pecados, Deus, que este momento de culto seja o Teu nome glorificado aqui, Senhor, por cada ato deste culto. Amém. É a forma que nós oramos, o que nós pedimos e cremos que assim será feito, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda em adoração, convido a igreja a louvarmos e adorarmos ao Senhor com o hino Culto à Trindade, hino de número 4 do nosso Hinário Novo Canto. Louvemos ao Senhor. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Podemos assentar, irmãos. Passemos então um momento de confissão, contrição, momento de chegarmos na presença do nosso Deus, confessando a Ele os nossos pecados, nossas dívidas, nossas iniquidades, aquilo que certamente temos feito que não agrada ao nosso Deus, e o momento de culto propício para o momento de pedido, de perdão, de reconciliação com o nosso Deus. É esse. Eu convido os irmãos a abrirem então suas Bíblias no livro, na Epístola de Hebreus,
Faremos a leitura do capítulo 10, dos versos 26 a 31. Hebreus, capítulo 10, de 26 a 31. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Hebreus 10, de 26 a 31, diz assim a palavra do Senhor: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu destaco o verso 26, irmãos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Deus enviou Jesus, que morreu pelo seu povo, pelo povo eleito, que é o sacrifício de Jesus por esse povo, que o regenera, que o faz arrepender-se dos seus pecados. E esse sacrifício é suficiente. E é esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que faz com que esse sacrifício realmente seja válido e aplicável em nossa vida dia a dia. Se não há arrependimento, certamente o sacrifício é em vão, porque não há conversão. Mas nós somos pecadores, redimidos, arrependidos, contritos, porque temos em nós o Espírito Santo. O sacrifício de Jesus é válido para aquele que se quebranta, para aquele que se coloca na sua presença, conquistado, quebrantado, convencido dos seus pecados. E cada um conhece a sua natureza, cada um conhece a sua vida, a sua história, a sua fragilidade, os seus pecados. Coloque-se então na presença do Senhor nesse momento, meus irmãos. Vamos confessar ao nosso Deus, confiando nesse sacrifício, que não foi em vão pelos nossos pecados, e nele encontramos perdão. Vamos orar então uma oração de confissão ao nosso Deus. Eu quero pedir a nossa irmã Ana Valmira que nos conduza uma oração de confissão. Amém. E ainda em confissão, vamos louvar ao Senhor, fazendo também desse hino a nossa oração, hino transformação. E ao som do hino, eu peço que os irmãos se coloquem de pé para louvarmos ao nosso Deus. Transformação 336 do nosso lar.
Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos de 6 a 12. Malaquias 3, de 6 a 12. Esse momento de consagração. Malaquias 3, de 6 a 12, leitura alternada. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o nome a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas esse texto é um texto que fala de bênção e maldição. É um texto muito importante para a nossa meditação, para a nossa reflexão e obediência do mandamento do Senhor. É uma palavra que tem ordem, é uma palavra que tem mandamento, sob condição de bênção e maldição. Se obedece, recebe bênção. Se não obedece, recebe maldição. Esse texto não tem meio termo. E é um texto muito importante da palavra de Deus, que mexe naquilo que é um dos ídolos maiores do coração do homem, que é a questão do dinheiro. Mas o texto, a implicação dele não é em referência a dinheiro. O texto aqui não é para... A importância não está no valor, a importância não está na moeda, a importância não está na quantia que é depositada. A importância desse texto está para a sua fidelidade e a sua consagração e a sua fé e confiança em Deus. Então, quando você deposita um dízimo, você não está apenas ajudando a igreja financeiramente. E nem Jesus precisa disso. Você está sendo fiel numa ordenança que Deus te deu, prometendo ricas bênçãos sobre a tua vida. E reflita nesse momento da tua vida, nessa área financeira, como anda o teu culto a Deus na vida financeira. Não negocie com Deus. É texto que promete bênção e maldição. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota o dízimo como regra para o sustento da sua igreja. Assim como foi no Antigo Testamento, a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela adota como meta, para não ficar aquela coisa jogada ao vento. Não, porque a igreja ela tem que ser sustentada pelos seus membros. Então, a Igreja Presbiteriana ela coloca uma taxa, 10%, é isso, e as ofertas que os irmãos quiserem dar.
Não brinque com isso, irmãos. Dízimo é 10% da tua renda. E é isso que, se isso foi colocado, se isso foi concordado, se isso você aceitou a praticar quando se tornou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja fiel no teu dízimo. Não sei a vida de ninguém, eu não sei quem é dizimista e quem não é. Eu estou falando, irmãos, que não se brinca com o texto de Deus, onde ele decreta bênção e maldição para o seu povo, por conta da fidelidade ou não nos dízimos. Medite nesta palavra. Viva a infidelidade a Deus. Quando nós falamos de consagrar a tua vida a Deus, de consagrar dízimos e ofertas ao Senhor, e a gente aproveita esse momento, a gente fala que é um momento ideal para você demonstrar a sua consagração a Deus, também por meio de dízimos e ofertas. Mas é um momento de íntima reflexão. Consagre a tua vida em todas as áreas ao Senhor. Seja Deus o único na sua vida. Adore a Deus. Nós estamos em um momento de culto, não é aqui apenas que nós cultuamos a Deus, é em todas as áreas da nossa vida, em todas as horas, um Deus presente. É um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida e conhece o mais íntimo do nosso coração. Venha para o culto, irmãos, para cultuar a Deus de verdade, em todas as áreas, consagre-se de verdade, se quebrante na presença de Deus de verdade, adore a Deus de verdade, louve a Deus de verdade, absorva a palavra que será pregada de coração aberto, glorifique a Deus com a tua vida. Esse é o culto que Deus espera de nós, em todas as áreas. Deus em primeiro lugar, sendo cultuado pela nossa vida todos os dias. E uma delas é a questão financeira. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos podem vir então gasofilar-se, consagrar seus dízimos, suas ofertas, enquanto nós louvamos ao nosso Deus com 2 cantos. Para os temerosos
Consagração.
Senhor, Pai. Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua presença, Senhor, mais consagrada. Obrigado, Deus, pelo teu amor comigo, Pai. Obrigado, Pai querido, porque nós estamos aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor é rei de Deus e Senhor nosso Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Amém. Agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos também, Deus, por tudo pela sua oferta. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Senhores, Deus, que aqui aumentou, que aqui desenvolveu. E o Senhor derrame bênçãos sem medida, Pai, sobre a vida de cada um. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, por tudo que irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Passemos agora um momento de edificação, vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Nessa noite, um prazer para nós, mais uma vez, termos a presença do nosso querido irmão seminarista Lucas, que tão carinhosamente aceitou aí o nosso convite, nos prestigiando, né, neste mês do aniversário da nossa igreja, 12 anos de organização da nossa igreja. Então, convido o querido seminarista Lucas que vem fazer a palavra do Senhor a nós. Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Esse momento feliz para mim, meus irmãos, tirar essa máscara. Coisa boa. Parte boa de pregar, né, irmã? Parte boa de pregar. Fica à vontade. Exato, que eu não tenho corona não. Se medir a temperatura ali, tá direitinho. Irmãos, que bom revê-los, que bom poder matar a saudade dos irmãos, conhecer alguns outros, né, algumas carinhas novas. E eu já tinha algum tempo que eu não vinha a Esmirna, e eu já tinha falado com o Ivan da gente planejar uma volta, né, de um dia vir aqui e falar com os irmãos. A gente só não sabia que tinha uma pandemia no meio do caminho. E aí então, agora o Senhor nos proporcionou esse tempo. Mas muito bom, irmãos, revê-los, né, e comemorar mais um ano, né, da organização desta igreja, mais um ano que o Senhor tem sustentado o trabalho dele neste lugar, né? Isso é um motivo de grande alegria para nós. Meu querido, eu queria falar com você hoje o Salmo de número 11. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler este Salmo e eu vou expô-lo. Salmo de número 11. Nós vamos ler todo o Salmo. Eu te convido a acompanhar a leitura juntamente comigo. Salmo de número 11, os versos 1 a 7. Leiamos, irmãos. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo. O Senhor, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão face. Amém. Meu irmão, deixe-me contar uma breve história para vocês. Deixa eu te levar para dentro dessa história, né? Você já caçou na sua vida? Sabe, irmão, caçar tatu, caçar marreco no meio do mato, você já caçou? Acho que não, né?
Pela cara de vocês. Já? Aí, ó, tá vendo? Sempre tem um. Sempre tem um. Nós, quando éramos adolescentes lá em Minas, o nosso conselheiro de mocidade era meio doido. Às vezes a gente, de UPA, conselheiro de UPA, a gente ia acampar mesmo no meio do mato lá com a UPA. E ele falava, vamos caçar tatu. É uma coisa muito distante do nosso contexto hoje, né? Mas em alguns lugares isso é bem comum. Tem lugares que a caça é um esporte, é uma coisa assim que faz parte da rotina do povo. Nos Estados Unidos é assim. Americano parece que é modelo, né? A gente gosta das coisas de americano, né? A gente gosta de iPhone, vamos gostar da caça também. Uma coisa curiosa, e é isso que eu queria te contar, é que nesse contexto, a caça aos patos para eles é um negócio muito forte. Eles esperam o ano todo por um momento do ano em que é permitido caçar patos. E aí teve um homem chamado Phil Robertson. Meu amigo, esse homem fez uma verdadeira fortuna com a caça. E o curioso é que não foi caçando que ele fez a sua fortuna. Ele criou um aparato, um pequeno aparelho, que quando você assopra aquele aparelho, ele faz exatamente o som que o pato faz. Então aqueles caçadores, eles se alinham na beira de um rio, ou então eles vão todos para um descampado e se deitam no campo e se cobrem ali com camuflagens. E quando os patos vêm passando, ou quando na beira do rio os patos estão ali escondidos, eles fazem aquele som que é amigável, aquele som que é muito convidativo. E os patos que estão voando logo mudam de rota e vêm em direção aos caçadores. Os que estão à beira do rio, lá escondidos no seu ninho, seguros e quietinhos, eles voam para ver de onde vem esse som. E esse é o momento que eles são abatidos. Essa é a parte chata da caça, né? A gente tem dó dos bichinhos, né? Tem uma turma aí que acha que frango vem na bandeja do mercado. O frango morre, irmãos. E esses animais são abatidos. Eu estou te contando tudo isso que parece que não tem nada a ver, porque o salmista Davi vai fazer uma analogia, uma comparação da situação de risco que ele está correndo. E durante esta comparação ele vai usar essa linguagem da caça para narrar que ele está sendo posto em perigo por inimigos que estão lhe sujeitando, dizendo: voe, voe Davi como um pássaro. Mas Davi sabe que nisto reside o perigo. E neste voo está o grande risco de vida para ele. Por isso eu estou te falando sobre patos aqui. Inclusive, meu irmão, esta armadilha é o que dá tom ao nosso dito popular brasileiro. Caiu como um patinho. Já ouviu falar isso? Caiu na armadilha. E Davi está narrando aqui o porquê não cair nestas armadilhas. E é este o momento em que o Salmo começa a se comunicar com a nossa vida. Porque em momentos que nós passamos por angústias, por aflições, momentos difíceis, são aqueles que às vezes sons convidativos, ofertas que parecem boas, nos levam para distante de Deus. E aquilo que parece muito bom é ali que jaz a morte. A resposta então do salmista para as nossas vidas responde a uma simples questão: para onde recorremos? A quem recorremos em tempos de aflição? E Davi vai mostrar para nós o caminho a ser tomado para não cair como um patinho. Veja, meu irmão, que Davi vai começar este salmo com uma afirmação muito categórica no seu primeiro versículo. Então isso já dá o tom aí do nosso primeiro ponto, do primeiro ensino deste texto sobre onde buscar refúgio em tempos de aflição. Davi vai dizer: refugie-se no Senhor. Antes de argumentar sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre o risco que ele está enfrentando, a fala dele primeiro é dizer: no Senhor me refugio. Isso, meu irmão, é uma confissão de fé. Isso é uma estaca que Davi firma como um ponto de partida do seu discurso, já dizendo de antemão para todos os efeitos: o refúgio é Deus. E qualquer coisa que se ofereça como um refúgio distante de Deus está nos levando para um caminho de morte.
Isso, meu irmão, é muito pertinente nos nossos dias, porque as pessoas têm tomado tantos refúgios. Vai falar, meu querido, que vamos falar aqui entre nós, né? Sabe aquele assim, quando a gente chama aquela conversa de calho, vamos acá aqui entre nós. Dinheiro é uma boa de uma segurança, não é? Dinheiro é uma boa de uma segurança. Ah, Lucas, dinheiro não traz felicidade. Diz algum piadista por aí, me dê o seu e seja feliz, né? Vai, meu irmão, dinheiro é sim uma boa segurança. Ah, o seu carro está na rua, ou você veio a pé de repente, mas você já viu como é bom ter dinheiro para pagar um seguro? Ah, meu irmão, só quem não teve seguro no carro sabe o quanto você fica na igreja e fala, nossa, tomara que esteja lá quando ele for embora. E aí, você ter dinheiro, meu irmão, às vezes é uma fonte que te dá sim segurança. E dinheiro não é pecado. Agora, qual é o problema? Quando você fala, não, eu vou fazer então do dinheiro a minha fortaleza. E estão aí os nossos conhecidos, às vezes alguns amigos, alguns que foram demitidos, alguns que estão falidos, outros que tinham as suas fortunas aplicadas em ações e tesouro direto. E cadê o dinheiro? A questão é essa, a questão é que essas coisas nos servem a um bom propósito. O dinheiro pode sim proporcionar em alguma instância a segurança, mas ele não garante a segurança das nossas vidas. Por isso que pessoas muito abonadas morreram no Albert Einstein, com uma doença que tem levado pessoas ricas e pobres, e o dinheiro tem se mostrado um refúgio impotente. Às vezes, meu irmão, a gente vai confiar na ciência, e vamos dizer, não, quando a vacina chegar, o negócio vai para frente. Eu não vou dizer para vocês, aquela turma do toma vacina e não toma vacina, a discussão é essa agora, né? E a ciência, meu irmão, mais uma vez, está impotente. A confiança do homem em si mesmo, na sua capacidade, nos seus desenvolvimentos, agora está de mãos atadas com uma doença que parece tão simples, mas é tão avassaladora, e eles não têm o que fazer para resolver. E a vacina que surge agora, o próprio órgão do país proibiu que ela seja aplicada, porque ela é insegura ainda. E a intelectualidade do homem que produz segurança, de um homem dizer confie no conhecimento humano, ela está totalmente abalada. A nossa confiança nos nossos políticos, né? Época de eleição, é uma bagunça bonita no caminho para cá. A turma espalhou todos os panfletos que sobrou ali. Será, meu irmão, que um prefeito novo de Guarulhos vai trazer segurança para a sua vida? Vai fazer o bairro se tornar mais seguro? Vai trazer mais policiais e haverão menos assaltos? E por isso que Davi está falando, porque o nosso coração insistentemente quer buscar segurança no dinheiro, quer buscar segurança no conhecimento humano, quer buscar segurança em outros homens, quer buscar no filho, quer buscar no marido. E Davi está já de uma vez por todas dizendo, Deus é o único refúgio. Não há outra forma de nós encontrarmos verdadeira segurança, senão no Senhor. E a partir disso ele narra a sua história. Davi vai falar sobre o perigo iminente que está diante dele. Porque em momentos como esses, momentos de aflição, momentos de tribulação, os ímpios estão lhe dando uma doce sugestão, dizendo, voe para a montanha. Dizendo, Davi, vá buscar refúgio em algum lugar que lhe pareça seguro. Essa montanha não é relatada no Salmo como um lugar geográfico ou algo que faça parte da história de Davi, mas é de fato uma ilustração dizendo que aquele é um habitat seguro para um pássaro. É ali onde o pássaro pode voar para um lugar longínquo em que não há mais perigos. Mas esta é justamente a armadilha dos caçadores, dizendo, vá buscar segurança, vá amparar-se em algum lugar, e é durante este voo daquele que busca um refúgio que ele será abatido. E Davi vai dizer então, porque eis aí os ímpios, eles armam o arco, eles dispõem na flecha a sua corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Davi desmascara a artimanha dos seus inimigos, que querem com essa sugestão, vá buscar
segurança no dinheiro. Vá buscar segurança da sua saúde na nova vacina. Vá buscar esperança para o desemprego da cidade no novo político. São essas as sugestões em que Davi está dizendo: aí jaz o perigo, porque estes refúgios não são verdadeiros, somente o Senhor é o refúgio seguro e verdadeiro. Estes homens estão às ocultas. Meu irmão, ninguém caça se exibindo. Não é à toa que os caçadores usam as suas roupas escuras e camufladas para passarem desapercebidos. E estes riscos, estes perigos, igualmente na nossa vida, eles são sorrateiros. Eles são, às vezes, como aqui no momento do dízimo, onde nós pensamos assim: poxa, esses 10% vão fazer tanta falta. Será que não seria melhor, Deus vai me entender, usar estes 10% em alguma outra necessidade, pagar uma conta a mais ou comprar um pouco mais de mantimento para ajudar no mês? Será que não seria este o caminho? Quando o Senhor já nos apontou um caminho de fidelidade, e Ele nos promete em Mateus que suprirá nossas necessidades, como supre os pássaros, como faz crescer as ervas do campo. E o Senhor Jesus ainda nos chama de homens de pequena fé, mas o nosso coração, Ele quer estes caminhos, de dizer: nossa, mas um pouquinho mais de dinheiro resolveria meu problema, mais um emprego, só um pequeno aumento no salário resolveria meu problema. Ah, mas olha, se eu me casasse resolveria meu problema. Ou ainda um perigo mais pernicioso ainda: se eu me separasse resolveria meu problema. São estas sugestões dos inimigos, dizendo: voe para este lugar que parece seguro. E aí, nesta nossa busca que distancia-se do Senhor, aí jaz o perigo. Aí jaz o fim do justo. O alvo destes que estão à espreita, tensionando o seu arco como o salmista, são os retos de coração. São aqueles que têm no íntimo do seu ser os mandamentos do Senhor e buscam viver em fidelidade aos mandamentos de Deus. Estes são o alvo, o iminente. E Davi vai nos dizer ainda em uma pergunta retórica aqui, dizendo: destruídos os fundamentos, o que faz o justo? Porque se estes perigos abalam a nossa vida e desestruturam a nossa vida, o que nos sobra? Uma vez que nós abandonamos o Senhor, que é um refúgio seguro, e buscando outros subterfúgios, somos abatidos, estes fundamentos estão destruídos. Nós podemos olhar estes fundamentos que Davi fala, esta razão de uma desesperança, de algumas formas diferentes. Nós podemos pensar nisso, meu irmão, como a própria vida física. Davi está dizendo: se a minha vida fisicamente é posta em risco, o que me resta? O que me sobra? Não é isso que nós falamos quando alguém é assaltado? Você fala assim: graças a Deus foram só os bens materiais. Eu sofri um acidente de moto tem umas 3 semanas, e meu irmão, graças a Deus, nem ralar eu não ralei. Fazer inveja no Ivan, que já se ralou todo de moto, nem ralar eu não ralei. E aí o motorista que causou o acidente disse: graças a Deus, são só bens materiais, porque a vida é o que importa ser preservado. E se a vida está posta em risco, o que sobra? O que nos sobra? Ou então, talvez Davi esteja pensando na própria vida moral. Ele está dizendo: os ímpios aqui estão prevalecendo sobre os justos. Os retos de coração neste voo estão postos em perigo por homens ímpios que querem tentar contra a vida dos justos. E talvez este seja o motivo de dizer: o mal está imperando sobre o bem. E o que nos resta fazer então? Quando parece que o pecado transpõe todas as suas barreiras e já não tem mais para onde fugir. É uma situação de completo desamparo. Se nós traduzíssemos este texto na sua forma mais literal, a palavra é um pouco embaraçosa, porque a palavra fundamento se refere a nádegas, a própria nudez do homem.
Irmãos, nós precisamos zelar pelos atalhos que nos têm sido propostos, para buscar lugares seguros, para ter um pouco mais de dinheiro, para ter pessoas ao nosso redor que sejam confiáveis, quando nós devíamos abandonar todas essas coisas e confiar somente no Senhor. Abra os seus olhos, meus irmãos, essas coisas são armadilhas, essas coisas são enganos, essas coisas conduzem o homem ao vexame, ao desamparo, de Davi dizer: estes que voaram e abandonaram o Senhor, que lhes resta? Os fundamentos foram abalados, sua vida física posta em risco, porque perderam a salvação eterna que só Cristo Jesus dá. A sua vida moral posta em risco, porque abandonaram o bem junto do Senhor e buscaram o mal e a impiedade como uma solução para os seus problemas. Irmãos, não nos deixemos levar por estes caminhos. Busquemos refúgio no Senhor e tão somente no Senhor. É isso que o Senhor Jesus nos diz, que nele nós temos refúgio seguro. Não é isso que sua palavra nos narra no capítulo 10 de João, quando o Senhor Jesus diz: aqueles que o Pai me deu estão em minhas mãos, ninguém pode os tomar das minhas mãos e das mãos do Pai. Essa segurança somente Jesus Cristo pode nos proporcionar, somente no Senhor existe. É uma segurança além do que este mundo proporciona, porque aquilo que é mais valioso e aquilo que o homem mais deseja preservar, que é a sua vida com Cristo, ainda que a vida acabe, ela continua. Aquele que, ainda que morra, viverá. É essa a promessa do Senhor, é essa segurança além do que a compreensão carnal pode oferecer. É isso que o Senhor está nos propondo, e é essa segurança que o Senhor está nos conduzindo. Meu irmão, abandone os atalhos, deixe de lado esses caminhos que o seu coração tem procurado para resolver os problemas. O Senhor não tarda e nem falha. O Senhor é objetivo, o Senhor é disposto a lidar com as nossas vidas e nos dar aquilo que nós precisamos. Mantenha o seu refúgio no Senhor, mesmo quando as propostas para fuga forem tentadoras. Esta palavra é muito próxima do nosso vocabulário, não é? Você já sentiu vontade de fugir, meu irmão? Sabe quando você chega em casa hoje cansado e amanhã é segunda, tem que trabalhar e a casa está uma bagunça e a gente sabe quando dá que vontade de fugir. Os filhos às vezes dão muito trabalho. A criação de filhos, eu ainda não os crio, mas eu já fui filho, eu dei muito trabalho com a minha mãe. Às vezes dá uma vontade de fugir, não dá? Às vezes o próprio casamento é cansativo, irmãos. Eu vou me casar daqui a menos de um mês e eu já tenho ouvido muitos testemunhos encorajadores e às vezes desencorajadores, dizendo: dá trabalho. E às vezes a gente quer fugir, a gente quer tomar um caminho mais fácil e abandonar o cuidado do nosso lar, da nossa casa. Às vezes o caminho mais fácil é deixar os filhos crescerem à própria sorte. Às vezes o caminho mais fácil é dizer para o seu marido, para a sua esposa: faz o que você quiser, se você quiser você vai embora e não me importa, eu quero ser feliz. São caminhos tentadores, mas são caminhos de morte, porque se afastam do Senhor. São caminhos que nos levam para distante daquilo que o Senhor nos tem proposto. Exorte o seu coração, meu irmão, fale consigo mesmo: no Senhor me refugio. Tenha firme essa confissão de fé no seu coração, de dizer: no Senhor e tão somente nele está a minha segurança. Mas Lucas, e esses ímpios? E essas pessoas que estão tramando contra Davi? E este meu filho que é irresponsável, que é respondão e mal educado? E este meu marido que não zela do nosso lar como deveria? Esta minha esposa que é totalmente rebelde e insubmissa? E estes males? E estes que estão armando os seus arcos, estes caçadores? Aí, meu irmão, deixa eu falar para você,
Uma segunda coisa maravilhosa que Davi está nos ensinando: a justiça também pertence ao Senhor. Davi está nos mandando refugiar no Senhor, mas dizendo também: o Senhor zela por todas as coisas, e a justiça também pertence ao Senhor. Portanto, em tempos de aflição, busque refúgio no Senhor, mas busque também justiça no Senhor, e tão somente nele. Veja como Davi nos narra isso agora no verso 4, quando ele diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Davi tira os nossos olhos daquela narrativa dos pássaros e da caça e nos leva um pensamento ao que é mais elevado. Dizer que nos céus o Senhor tem o seu trono estabelecido e nos céus tem o Senhor o seu santo templo. Davi está nos mostrando que, a parte da confusão deste mundo, o Senhor está no seu alto e sublime trono. A santidade de Deus é totalmente distinta de qualquer coisa que nós conhecemos, e Ele põe o foco em Deus para nos dizer sobre o refúgio, e agora dizer: Ele é um governante justo, porque lá está o seu trono. Ele é um governante santo e não se corrompe por qualquer pecado. Este é um paralelo usado por Davi para nos mostrar que Deus tem os seus olhos atentos sobre todas as coisas. Assim ele diz: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Este verso, meu irmão, no português é só para nós uma fala do que Deus está fazendo. A língua hebraica, porém, nos traz uma forma imperativa, uma forma de pedido e de clamor, da parte mais baixa para a parte mais elevada. Quando Davi, numa espécie de recorrência a Deus, está dizendo: Senhor, contempla os olhos, contempla os homens. Os olhos do Senhor repousam sobre os homens, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Davi está recorrendo à justiça de Deus, dizendo: Senhor, olhe o que se passa sobre a terra. Talvez seja este o nosso recurso. Talvez não, meu irmão. Certamente é este o nosso recurso. Quando essas propostas pecaminosas surgem e nós somos tentados a abraçá-las, nós devemos recorrer ao Senhor. E a esta justiça, a esta autoridade que nós recorremos, de um Deus que repousa os seus olhos sobre os homens. Irmãos, há uma vigilância constante de Deus sobre tudo que se passa nesta terra. A fala dos olhos não quer dizer que Deus tem olhos castanhos ou olhos verdes, né? Ou olhos azuis, quem sabe. Não está falando de olhos físicos. Quando o texto bíblico se retrata ao olhar de Deus para os homens, está dizendo: nada passa em oculto ao Senhor. O Senhor sonda os corações. O Senhor sonda espiritualmente tudo que se passa com os homens. E este é o motivo de confiança pela qual recorremos ao Senhor. O salmista talvez estivesse em perigo ali diante dos seus inimigos, mas Deus sabia tanto das necessidades do salmista quanto das más intenções dos seus inimigos. Portanto, o verso 5 vai dizer que Deus julga essas coisas. Essa vigilância do Senhor traz provação sobre os homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Ambos estão sob o olhar de Deus. Outros textos bíblicos elucidam o nosso entendimento, quando, por exemplo, Tiago nos diz que a perseverança produz a esperança. O Senhor vai nos provar para que sejamos aperfeiçoados, e isso é que Davi está passando aqui. As dificuldades de Davi que o levam a confiar no Senhor são provações. O texto nos diz que Deus põe à prova o justo, e a confiança de Davi em Deus está sendo pondo à prova aqui. Mas Deus não nos prova para sermos desaprovados. Pelo contrário, o Senhor nos prova para que sejamos
aprovados. O Senhor quer que, por meio das nossas tribulações, dos problemas que enfrentamos nesta vida, o nosso relacionamento e confiança com Ele cresça. É esta aprovação que o Senhor está entregando aos crentes, para que os crentes sejam cada vez mais crentes. E assim o Senhor permite que passemos por situações como essas, mas aos ímpios não. Os ímpios o Senhor não os prova no mesmo cunho e da mesma forma com que prova o justo. O texto bíblico vai nos dizer que o Senhor põe à prova o ímpio, e este ímpio, o que ama a violência, a alma do Senhor o abomina. O Senhor odeia a impiedade. Ímpios estes, irmãos, que nós mesmos fomos outrora. O texto diz que há um juízo de Deus sobre aqueles que tramam maldades no seu coração. Esse é um motivo de grande temor para nós, com as intenções pelas quais fazemos, falamos ou pensamos qualquer coisa, porque há juízo de Deus, irmãos. O amor de Deus, a sua misericórdia de salvar os que estão em perigo, nunca exclui a justiça do Senhor com que condena aqueles que andam em impiedade. O texto bíblico vai nos dizer sobre essa justiça do Senhor que é derramada. Os ímpios, os que amam a violência, sofrerão sob o ódio, o aborrecimento de Deus, que é justo, porque estes homens trouxeram isso sobre si. Irmãos, é dura a linguagem do salmista neste momento. Nós gostamos muito do Deus de amor, mas nós não devemos jamais anular a sua justiça. O salmista diz que Deus fará chover sobre os perversos. E existe um termo aqui que infelizmente não foi traduzido, que é um termo que fala sobre laços. Os laços mesmo que nós crentes dizemos, chuta que é laço, sabe? O laço da armadilha, o laço que prende o pássaro. O texto diz que o Senhor fará chover sobre os ímpios laços. Aqueles que tramavam contra o pássaro, que na ilustração é Davi, agora eles mesmos é que serão presos na armadilha, em laços que o Senhor está preparando para estes ímpios. O texto diz que o Senhor fará chover sobre eles brasas de fogo e enxofre. Esta é uma referência que claramente nos leva à condenação da segunda morte. A completude da Escritura vai nos falar sobre o lago que arde em fogo e enxofre, o lugar onde aqueles que são condenados serão lançados nos últimos tempos. E o Senhor está falando já deste juízo que recai sobre os ímpios. Não estejamos nós, meus irmãos, entre estes que vão sofrer a ira de Deus, que vão sofrer a justiça de Deus, porque o Senhor diz que a parte destes é o seu cálice. A parte que cabe àqueles que abraçaram a impiedade é o cálice da ira de Deus. Este cálice, há algumas interpretações diferentes para ele, todas na tentativa de explicar como é grande a ira de Deus. Uma delas, a qual eu prefiro adotar, é quando um estudioso bíblico diz que o vinho era servido naquela época em misturas separadas, em misturas fracionadas. É igual ao nosso suco tangue. Quando você põe ali um pouquinho de suco e completa com água, e você dilui aquela quantidade de vinho para que ela então fosse bebida de uma forma mais suave. Deus tem sido longânimo assim com os homens. Deus não tem derramado de forma completa a sua ira sobre os homens. O Senhor permite ainda que a chuva caia sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. Esta é a longanimidade do nosso Deus. Porém, o texto bíblico diz que aos ímpios lhe será dado o cálice da ira de Deus. Este cálice sem mistura, este cálice sem ser diluído, mas totalmente derramado. E os ímpios sorvirão o ódio de Deus para com aqueles que vivem incessantemente no pecado.
Nos cabe pensar até sobre este cálice, talvez em uma outra interpretação, como um vinho que já foi passado do seu prazo e já deixou de ser vinho, tornando-se vinagre, tornando-se fel, tornando-se amargoso e odiável no beber. E o cálice da ira de Deus será assim derramado sobre os ímpios. Porque este é o caráter de Deus, irmãos. O Senhor é justo. O verso de número 7 vai dizer esta clara declaração: o Senhor é justo. O Senhor ama a justiça. Naquilo que Ele é em sua natureza e naquilo em que Ele faz e produz em seus feitos, o Senhor ama a justiça. E todos os retos lhe contemplarão a face. Todos aqueles que vivem em santidade, que buscam ao Senhor, que seguem os seus mandamentos, estes encontrarão favor diante de Deus. Estes encontrarão o Senhor voltado para eles, ou de certa forma encontrarão os benefícios de Deus para com eles. Os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, esta segunda parte do texto me deixa um pouco temeroso. Essa parte do texto, até então, quando nós falávamos da segurança em Deus, isso é muito confortador, isso é muito bom, mas esta segunda parte de Davi, falando sobre a justiça de Deus, me deixa um pouco preocupado, porque naturalmente para nós é difícil sermos cumpridores da lei de Deus. Qual de nós aqui hoje pode se levantar e dizer: não, eu sou reto de coração, eu sou uma pessoa justa, não há em mim injustiça, eu sou reto de coração? Qual de nós aqui poderia dizer: não, eu não beberei do cálice da ira de Deus e eu me encontrarei diante da face do Senhor, eu encontro favor diante de Deus? Qual de nós pode dizer: não, se eu estiver na presença do Senhor, eu contemplarei a sua face, eu encontrarei favor, se eu orar, Deus me escuta, porque eu sou uma pessoa reta de coração? Isso é algo estranho para nós. Nós somos, por natureza, ímpios. Por nascimento, nós somos pecadores. Irmãos, não podemos de forma alguma abandonar o ensino da Escritura e pensar que não há nada e nenhuma perspectiva de bem em nós se não houver a intervenção de Cristo. Entender que a justiça de Deus é manifesta sobre as nossas vidas. Mas por que não seremos consumidos? Não é porque Deus é arbitrário. Deus não decidiu do dia para a noite dizer: eu acho que eu não vou cobrar a pena daquela turma não. Eu acho que eu não vou. Deus não é arbitrário, irmãos. Não existe justiça em juízes que são arbitrários. E vamos pensar em arbitrariedade. Imagine que alguém roubou o seu carro. Não vamos pensar aqui, já que eu estava falando de desgraça de carro, mas vamos pensar em um acidente de carro. Alguém bate no seu carro, estraga muito e você não tem condições para pagar. O caso vai para a justiça e você vai ser julgado, você e o causador do acidente, diante do juiz. E o causador do acidente diz assim: olha, seu juiz, realmente a culpa foi minha, eu estraguei o carro aí da pessoa, mas olha, eu infelizmente não posso fazer nada, né? Eu quero vender meu carro até, eu vou ver aqui o que eu faço. Aí você imagina, meu irmão, que você, sendo prejudicado da história, o juiz vira para você e diz assim: olha, coitado do rapaz aí, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, vamos anular, deixa as coisas assim mesmo, perdoa ele, perdoa a dívida dele, deixa a vida correr. Aí você fala: não, juiz, pelo amor de Deus, eu preciso do carro para trabalhar, né? Os nossos irmãos aí que são taxistas, né? Então, o meu ganha-pão, eu preciso disso. O juiz fala assim: olha, não, eu já decidi, bate o martelo, está inocentado. Mas juiz, com que prova? Por que motivo ele foi inocentado? Eu é que vou ser prejudicado, sou inocente. Ele diz: não, eu decidi aqui, eu vou inocentá-lo. E tá bom para você, meu irmão? É justo?
É justo se nós fizermos assim? Por que então que seria justo o Senhor anular a pena de uma arbitrariedade como essa? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do meu e do seu erro é que morramos. E o Senhor não é arbitrário. O Senhor não tira de nós, deixa a morte para lá. Pelo contrário, nós somos livres da morte, sim, mas não arbitrariamente. Isso custou um alto preço, o preço do precioso sangue de Jesus Cristo. É essa a justificação que acontece. Talvez num caso como este, um interventor seria alguém que iria entrar e dizer: olha, eu pago o dano, eu assumo a responsabilidade sobre ele. E aí sim, você diz: não, tudo bem, se uma terceira pessoa vai pagar o prejuízo, tudo bem, e foi salva a pele daquele. É assim comigo, com você, meu irmão. O preço da dívida do nosso pecado é sorvermos o cálice da ira de Deus. O que cabe a mim e a você é chover sobre nós brasas de fogo e de enxofre. Nós jamais receberíamos favor de Deus, mas tudo isso recebemos em uma pessoa só, em Cristo Jesus. Não é isso que o Senhor Jesus orou ao Pai no Getsemane, dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. O Senhor Jesus sabia do peso do pecado que levaria sobre ele. Ele não estava sendo covarde ou omisso, estava simplesmente orando ao Pai para que o Senhor o fortalecesse naquele momento, para que através dele a vontade do Senhor fosse cumprida, mas clamava a Deus que o livrasse deste cálice, pois sabia a penosidade que traria. O Senhor Jesus, irmãos, sofreu a minha e a sua morte intensivamente sobre a cruz do Calvário. O sofrimento de Jesus não foi somente físico, mas, como Isaías nos diz, levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados o transpassaram, e o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. Foi este o preço pago para que nós hoje pudéssemos ser considerados retos de coração, justos. Isso implica em algumas coisas na nossa vida, meu irmão. Porque nós devemos olhar para a justiça de Deus, em primeiro lugar, reconhecendo que nós mesmos já fomos justificados. Porque quando a justiça deve ser derramada sobre outros, nós somos os primeiros a dizer: mata mesmo, Deus. A dizer: Jesus, queima mesmo, que sofram com fogo abrasador. Mas nós deveríamos nos lembrar da misericórdia que foi usada para conosco, e desejar que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não se renderam à impiedade. Nós deveríamos ter este olhar misericordioso, irmãos, ao julgarmos nós, porque nós não podemos dar juízo sobre condenação ou salvação de qualquer pessoa. Julgamos sim os frutos da árvore, julgamos sim o procedimento dos homens, o testemunho que cada um deve dar como responsabilidade da vida cristã, mas deixemos ao Senhor somente o julgamento entre a vida e a morte. Irmãos, precisamos olhar para as situações da nossa vida e entregar ao Senhor esta justiça. Entregar ao Senhor sabendo que nada passa oculto aos olhos de Deus. Às vezes é muito ruim se sentir injustiçado. Eu sou filho único, talvez você tenha irmãos, você já viveu isso. Quando seu irmão quebra o copo e você toma a culpa, já aconteceu isso na sua casa? Ou qualquer situação assim. É terrível ser injustiçado. Mas, meu irmão, se você já passou ou tem passado por situações que lhe remetem à injustiça, eu lhe digo: espere no Senhor, porque os olhos do Senhor repousam sobre todos os filhos dos homens. Tudo que se passa neste mundo está rigorosamente sobre os olhos do Senhor, e o Senhor há de trazer justiça. Essa frase deve gerar um duplo impacto em nós. Deve gerar primeiro esta preocupação de dizer: Deus sabe o que eu estou fazendo. Cuidado, meu irmão. Cuidado ao pedir juízo e justiça de Deus, porque você está pedindo isso sobre a sua vida também. E ai daqueles que não forem encontrados justificados em Cristo Jesus.
Mas isso deve trazer também este consolo aos nossos corações, de que o Senhor não permitirá que nenhuma injustiça se passe eternamente. O Senhor julgará todas as coisas. É certo o texto bíblico que nos diz: Ele vem julgar a terra, porque o Senhor é justo juiz e todas as coisas estão sob o seu controle. Por fim, meu irmão, me cabe dizer a você: busque o Senhor e tão somente o Senhor em tempos de angústia. Busque segurança em Deus e entregue as suas causas a este justo juiz que governa sobre toda a terra e nada lhe passa desapercebido. Este é um treinamento, irmãos. Este é um proceder diário de constantemente recorrer ao Senhor, de constantemente identificar os apitos, os sons, os chamarizes que nos estão levando à morte, dizer: não, eu não posso ouvir essas tentações, preciso ficar seguro no Senhor. Constantemente nos lembrarmos de Salmos como 73, quando o salmista diz: olha, os ímpios prosperam, os ímpios vão bem, eles enriquecem, tudo lhes vai bem. E o Senhor trata o coração do salmista dizendo: eles vão estar em lugar escorregadio. Não inveje a vida do ímpio, meu irmão. Saiba que haverá juízo sobre todas as coisas. Entregue as suas causas ao Senhor. Confie inteiramente em Deus. Veja como este salmo nos remete todas as circunstâncias e leva a Deus. O descanso, o consolo para continuar estão no Senhor. E a confiança de que haverá justiça também estão nele. Salmos como este nos remetem o coração e a vida a Deus. E portanto saia daqui com esta consciência, saia daqui com este pensamento. Esteja firme no Senhor e tão somente no Senhor. No Senhor confio e o Senhor é a minha justiça e segurança. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos responder então a palavra que ouvimos nessa noite, cantarmos o hino Vida Vitoriosa. Nós temos a vitória, porque temos a justiça em nosso Senhor Jesus. Então vamos louvar a Deus, glorificar ao Senhor, porque Ele nos dá uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé e ao som do hino, louvarmos ao nosso Deus, encerrando assim o culto depois com uma oração final, impetração da bênção e o amém queridos.
Santíssimo Deus, nós louvamos e adoramos e glorificamos o Teu grandioso nome, porque só Tu és Deus, porque só Tu és Senhor, porque só Tu reinas, só Tu é o Criador, só Tu és o Deus presente, só Tu és o nosso refúgio verdadeiro, só em Ti nós encontramos graça, só em Ti nós encontramos salvação, só em Ti há esperança e só em Ti a palavra de vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado pela segurança que encontramos no Senhor. Obrigado pela palavra que ouvimos aqui nessa noite. E obrigado, Pai, porque podemos cantar, Pai, que sou o vencedor afinal. Em Cristo, o Mestre, é nele que vencemos, porque Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Ó Deus, obrigado pelo Teu grandioso amor, redentor que nos salvou, que nos remiu, que nos fez, ó Pai, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor e a Tua rica misericórdia sobre o Teu povo, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome. E que aqueles, ó Deus, que entraram aqui nessa noite com o coração angustiado, aflito, Senhor, tristes, abatidos, ó Pai, descontentes, desconsolados, que tenham encontrado aqui, ó Pai, por meio da pregação da Tua palavra, que há vitória, que há méritos, que há salvação, que há graça, que há consolo, que há alegria no nosso Deus, no nosso Redentor, no nosso Salvador, que coloquemos o nosso coração e a nossa confiança no Senhor, que o Senhor seja o refúgio da nossa vida e nele encontramos, ó Deus, a segurança, a paz afinal. Obrigado, ó Deus, pela palavra que nos conforta, que nos exorta, que nos ensina a caminhar na Tua presença e derrama cada dia sobre nós a Tua graça, meu Deus. E seja sobre nós a cada momento, ó Pai, nos abençoando, nos guardando, suprindo as nossas necessidades, perdoando os nossos pecados. Esta é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E que agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que as ternas comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, Igreja Esmirna, povo do Senhor, e sobre todo o povo de Deus, em toda a terra,
para que a honra, para a glória e o louvor do nome do Senhor seja visto em todas as nações, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Podemos sentar, queridos. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como eu fui crucificado.